Olá, sejam novamente bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de número 8 e continuaremos falando dos métodos físicos não térmicos de conservação. Na aula anterior, vocês conheceram como a lavagem, centrifugação e filtração em membrana auxiliam na conservação dos alimentos. E hoje vamos conhecer um pouco melhor a desidratação. Como dissemos na nossa aula de número 7, em métodos considerados não térmicos, a transferência de calor pode ocorrer durante o processo. No entanto, o aquecimento ou resfriamento não são os fatores que proporcionam uma maior vida de prateleira do produto. No caso da desidratação, verificaremos que a matéria-prima pode sofrer certa elevação ou queda de temperatura. Todavia, a remoção de água é o que garante a estabilidade do alimento por mais tempo. A desidratação de um alimento pode ser feita por meio de dois principais mecanismos. O primeiro deles consiste em remover a água do alimento por meio da exposição do mesmo a uma corrente convectiva de ar quente e, dessa maneira, a água é removida por evaporação. Esse é o caso da secagem em bandejas e da secagem por atomização ou spray drying. O segundo mecanismo se baseia no fenômeno de sublimação, como é o caso das técnicas de liofilização. Evidentemente, existem diferentes tecnologias disponíveis no mercado que permitem promover a desidratação do alimento. No entanto, iremos abordar aquelas de maior relevância para a indústria de alimentos. Além da capacidade de produção, gasto de energia e custos de operação, essas tecnologias diferem entre si quanto ao princípio básico de funcionamento. Enquanto que um secador de bandeja utiliza somente a circulação de ar para evaporar a água do produto, a tecnologia de spray drying combina a atomização à circulação de ar quente para a remoção de água de alimentos em estado líquido. Já a liofilização remove a água do produto por meio da sublimação, e dessa forma a matriz alimentar passa por um prévio congelamento. Como vimos anteriormente, tanto a secagem em bandejas quanto a secagem por atomização utilizam o ar quente como agente removedor de água do alimento. No caso da secagem por atomização, ar com temperatura em torno de 200 graus Celsius pode ser empregado durante o processo. Mas se utilizamos temperaturas tão altas e se as partículas do alimento se aquecem durante a evaporação, então por que classificamos esse processo como não térmico? Para responder essa pergunta, precisamos compreender um princípio básico da psicrometria, temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido. A temperatura de bulbo seco é aquela que medimos em nosso dia a dia com um termômetro comum. Observe o esquema à esquerda e imagine um termômetro e uma corrente de ar quente. A temperatura registrada pelo termômetro é chamada de temperatura de bulbo seco. Agora, imagine que nesse mesmo termômetro iremos enrolar em seu bulbo um tecido embebido em água. Ao colocar esse termômetro na corrente de ar quente, ele irá registrar uma temperatura diferente e menor que a anterior, a qual chamamos de temperatura de bulbo úmido. Mas por que isso acontece? No caso do bulbo úmido, a água utiliza a energia térmica do ar para evaporar, o chamado calor latente. Assim, durante a evaporação, as moléculas de maior energia evaporam e retiram calor do bulbo do termômetro. E isso explica por que a temperatura de bulbo úmido é menor que a temperatura do bulbo seco. A diferença entre as temperaturas medidas pelo bulbo seco e úmido chamamos de depressão de bulbo úmido. Agora, voltando à nossa pergunta de uma forma diferente, como a temperatura de bulbo úmido ajuda a classificar as tecnologias de secagem em ar como não térmicas? Observe o esquema à direita. As bolas azuis representam partículas de um alimento. A região cinza em torno dessas partículas corresponde à camada de ar que está em contato direto com a superfície do alimento, e as flechas onduladas apontadas para cima indicam uma corrente de ar quente, o qual apresenta aproximadamente 200 graus Celsius e umidade relativa de 0,1%.
Durante a secagem, a corrente de ar aquecido transfere energia térmica ao alimento e o alimento transfere massa ao ar por meio da evaporação. Enquanto houver moléculas de água livre e capazes de evaporar com facilidade, toda a energia fornecida pelo ar quente é usada na evaporação, e dessa maneira o alimento vai atingir a temperatura de bulbo úmido. Se pudéssemos medir a temperatura logo na superfície da partícula, iríamos notar que a mesma está em torno de 45 graus Celsius. Como bem sabemos, essa temperatura não é suficiente para eliminar micro-organismos deterioradores do alimento, e, dependendo da tecnologia, a secagem pode acontecer em frações de minuto, o que reforça a ideia de que o tratamento térmico sofrido nesses processos é brando e insuficiente para promover a morte de bactérias e fungos. Em outras palavras, o aquecimento sofrido pelo alimento é tão suave que não garante o prolongamento da sua vida de prateleira. Por outro lado, a remoção de água livre por evaporação, com consequente redução da atividade de água, é o principal fator que garante a conservação da matriz alimentar. Uma vez que entendemos o princípio envolvido na secagem em correntes de ar quente, vamos falar um pouco mais das tecnologias, começando pelo secador de bandeja. O secador de bandeja é um equipamento com construção relativamente simples e consiste em uma câmara com isolamento térmico, sistema de aquecimento, ventilação e bandejas perfuradas. O equipamento possui uma entrada de ar atmosférico e uma saída de ar que permite a remoção do vapor de água de dentro da câmara de secagem. Esse tipo de secador é muito empregado para a desidratação de frutas e hortaliças, mas também pode ser usado na desidratação de emulsões e pastas alimentícias. O processo de secagem consiste em fracionar os vegetais, posicioná-los de forma espaçada na bandeja e controlar a temperatura do ar, a qual pode variar entre 40 e 80 graus Celsius para evitar a queima do alimento. A desidratação é conduzida até que se atinja o grau de remoção de água, que pode variar de um alimento ao outro. O tempo de secagem pode variar entre 4 e 28 horas e depende do tipo de produto, a textura final, o tamanho e espessura da fatia a ser desidratada. Além disso, também contam a temperatura do ar de secagem, teor de água inicial e após a secagem e presença de casca ou películas que podem dificultar a evaporação da água. Além disso, deve-se também levar em consideração a eficiência do equipamento e o espaçamento das frutas nas bandejas. A quantidade de vegetal que pode ser desidratada em uma batelada varia de acordo com cada modelo e tamanho das bandejas do equipamento. Para um desidratador com área de secagem de 2 metros quadrados, é possível adicionar até 30 kg de frutas nas bandejas, e o rendimento varia entre 17% a 30% dependendo do tipo de vegetal. Os itens mais comuns a serem vendidos na forma desidratada são banana, maçã, abacaxi, coco, tomate, caqui, alho, cebola e cogumelos. Não são todas as frutas que estão aptas à secagem, uma vez que frutas com muita água, como é o caso da melancia e melão, não rendem o suficiente para a venda. Ainda falando das tecnologias que usam o ar quente como agente de remoção de água na forma de vapor, temos a secagem por atomização ou spray drying, que é sem dúvidas o mais aplicado para a produção de alimentos lácteos desidratados. O equipamento, chamado de spray dryer, é composto por um aquecedor de ar, bico atomizador responsável por pulverizar o leite em pequenas gotículas, a câmara ou torre onde a secagem efetivamente acontece e o ciclone. O princípio operacional de um spray dryer é bastante simples e consiste em pulverizar o líquido concentrado em uma corrente de ar quente que irá promover a evaporação da água.
As partículas de pó são formadas no interior da câmara de secagem e são carreadas pelo ar até o ciclone, onde são separadas e recolhidas. Note que nesse sistema o alimento precisa passar através de um bico atomizador, e dessa maneira somente alimentos líquidos podem ser desidratados por essa tecnologia. Além disso, no final do processo, obtemos um pó como produto final. Para termos uma melhor visão do processo, vamos imaginar a secagem de leite ou soro. Pelo esquema apresentado aqui, à esquerda, temos um adutor responsável por coletar o ar do ambiente. O ar ambiente, succionado pelo adutor, passa primeiramente em um condensador para remoção de água na forma de vapor, e depois segue para o aquecedor, onde tem a sua temperatura elevada entre 160 e 230 graus Celsius. Na sequência, o ar aquecido entra na câmara de secagem pela parte superior do equipamento, próximo ao bico atomizador. Ao mesmo tempo, leite com aproximadamente 50% de sólidos ou soro de leite com aproximadamente 60% de sólidos é injetado na câmara de secagem por meio do bico atomizador. Ao passar pelo bico, o leite ou soro concentrado é transformado em pequenas gotículas como em uma névoa. Essas gotículas entram em contato direto com o ar aquecido e a evaporação acontece de forma quase que instantânea no interior da câmara. Dessa forma, pequenas partículas de pó são formadas e, por serem muito leves, são carreadas pelo ar quente até a parte inferior da câmara e depois até o ciclone, passando pela tubulação representada em amarelo. No interior do ciclone, o ar vai ganhando velocidade e as partículas de pó vão se depositando na parte inferior do ciclone, onde são recolhidas e depois embaladas. Note que no ciclone, o ar sai pela parte superior e com uma temperatura inferior àquela que entrou no sistema. Nesse caso, o ar de saída pode ter uma temperatura entre 70 e 90 graus Celsius. Como podemos perceber, o princípio de funcionamento de um spray dryer se difere do secador de bandejas, pois, além da circulação de ar quente, essa tecnologia conta com a pulverização do produto. De fato, conseguiríamos secar o leite, por exemplo, sem ter que necessariamente pulverizá-lo. Mas por que a pulverização é tão importante? Quem explica isso para a gente é Fourier. Segundo a lei de Fourier, quanto maior a área de contato entre o alimento e o meio de aquecimento, maior será a taxa de transferência de calor. Isso significa que, se conseguíssemos aumentar a área onde ocorre a troca de calor, o processo será mais rápido e menos energia será gasta. Assim, o objetivo da atomização ou pulverização é aumentar substancialmente a área da superfície do fluido que será desidratado. A atomização converte o fluido em gotículas com diâmetros que podem variar entre 5 e 200 micrômetros. Se atomizarmos 1 litro de leite, isso levará à formação de mais de 1 bilhão de gotículas. Em outras palavras, 1 litro de leite, com área superficial de aproximadamente 0,05 metros quadrados, tem sua área aumentada para aproximadamente 70 metros quadrados a partir da atomização. Como dissemos anteriormente, as partículas de pó formadas no interior da câmara de secagem são carreadas pelo ar e precisam ser separadas e coletadas. Assim, a função básica do ciclone é acelerar a sedimentação das partículas que estão dispersas no ar de secagem. Se voltarmos à lei de Stokes, a velocidade com que uma partícula dispersa no ar se sedimenta depende do seu diâmetro, da sua densidade e das propriedades do ar, como densidade e viscosidade. E pela equação de Stokes, podemos inferir que a velocidade de sedimentação é baixa. Isso significa, na prática, que se não tivermos um ciclone, precisaríamos de uma área muito grande para conseguirmos separar as partículas do pó do ar pela ação da gravidade. O ciclone é um equipamento formado por uma câmara cilíndrica vertical, onde o ar que contém as partículas entra tangencialmente pela parte superior e circula em forma de espiral. A partir desse movimento em espiral, sobre as partículas
criam-se forças centrífugas que se somam às gravitacionais para acelerar a velocidade de sedimentação do pó. O projeto de um ciclone deve considerar um percurso suficientemente longo para permitir a separação de partículas de diâmetro igual ou superior a 10 micrômetros. Caso as partículas de pó tenham um diâmetro muito inferior a 10 micrômetros ou ainda as dimensões do ciclone estão mal projetadas, a sedimentação do pó será ineficiente e partículas podem deixar o equipamento juntamente com o ar de saída. Isso pode se tornar um grande problema para a indústria, como podemos observar na fotografia à esquerda. Nessa imagem, o telhado de uma fábrica ficou recoberto por leite em pó devido à ineficiente separação do pó do ar de saída. Entre os alimentos produzidos pela tecnologia de spray drying, podemos citar os produtos lácteos desidratados, em geral como leite em pó, soro de leite em pó, whey protein, compostos lácteos, fórmulas infantis, geriátricas e para atletas, assim como café, ovo, temperos, sopas e extratos vegetais. O último método de desidratação que vamos abordar nessa aula é a liofilização. A liofilização trata-se de um tipo especial de desidratação por sublimação, ou transformação do gelo do alimento em vapor de água. Para que a sublimação ocorra, a temperatura e a pressão parcial de vapor de água devem ser inferiores às do ponto triplo da água, isto é, 0,0099 graus Celsius e 610 Pascal. Para entendermos melhor como isso acontece, observe o diagrama de fase da água. Para iniciarmos o processo de liofilização, a primeira coisa a ser feita é congelar o alimento a pressão constante. Dessa forma, a temperatura do sistema precisa ser reduzida, como indicado pela flecha laranja. Em alimentos, um congelamento lento é preferível, pois permite a formação de cristais de gelo maiores, que irão formar uma estrutura porosa que facilitará o escape do vapor de água durante a liofilização. Uma vez que temos toda a água congelada, o segundo passo consiste em reduzir a pressão do sistema por meio de uma bomba de vácuo. A queda na pressão faz com que a água passe para o estado de vapor, como indicado pela seta verde. Na liofilização, a quantidade de água em estado líquido é mínima, o que reduz significativamente as modificações sofridas pelo alimento durante a desidratação. Além disso, a liofilização requer somente o aquecimento suave, e por isso as características nutritivas e sensoriais do produto final são muito similares às dos alimentos frescos. Contudo, a velocidade de desidratação é lenta e os custos do equipamento e da operação são elevados, o que limita a aplicação dessa técnica na produção de alimentos desidratados. Após a conclusão do processo, o vácuo é geralmente quebrado por meio de um gás inerte, como nitrogênio, antes de ser embalado e selado. Como exemplos de alimentos produzidos por liofilização, temos pratos prontos como arroz doce, arroz com ervilha, canja de galinha, feijão, batata doce com carne, escondidinho de carne, macarrão e frutas, como açaí, abacaxi, jaca, manga, maçã e banana. Além desses exemplos, também podemos encontrar café e chips de batata doce. Vamos finalizando mais uma aula e para saber mais, acesse os vídeos complementares e leituras disponíveis na descrição do vídeo.